E hoje eu inicio o programa com uma pessoa super especial, que é o Dr. Newton Eduardo Guerreiro, neurocirurgião, que está aqui ao meu lado, que veio de Marília para gravar conosco aqui no Estúdio Prudente. Bom dia, Dr. Newton. Bom dia, Maíta. É um prazer estar de novo aqui com você para gravar um assunto sobre o tema de neurologia. É um privilégio para a gente sabe que é meio longe, né? Mas aqui está o senhor. Bom, a gente vai falar sobre o Alzheimer, sobre a doença do Alzheimer, né? Explica um pouquinho para a gente de uma forma reduzida para que as pessoas possam entender exatamente o que é o Alzheimer. De uma forma bem resumida. A doença de Alzheimer é uma doença degenerativa do cérebro, né? Certo. E ela foi descrita pelo Dr. Alois Alzheimer em 1905. Ele começou a estudar em 1901, na realidade, em pacientes psiquiátricos. Era um médico, um psiquiatra e neuropatologista alemão, né? E ele começou a estudar esses pacientes em hospitais psiquiátricos da época. Então, eram pacientes que tinham uma deterioração mental. E para a gente ir por parte, para que as pessoas entendam bem, e o que acontece? Por que isso acontece? Dá para falar? Fatores de risco, né, para ter a doença. Sim. Então, a idade seguramente é talvez o fator de risco mais importante. Certo. Ou seja, à medida que envelhecemos, vamos aumentar a possibilidade de desenvolvermos uma demência do tipo Alzheimer. Vale lembrar aqui que o Alzheimer é uma das demências, tem vários tipos de demência, o Alzheimer é a mais comum. Certo. Né? Só para dar um dado, assim, depois dos 65 anos, a cada 5 anos, a gente dobra a possibilidade de desenvolver a doença de Alzheimer. Dr. Newton, qual o principal sintoma do Alzheimer? Bom, até um tempo atrás, a Sociedade Brasileira de Neurologia tinha como dogma assim, tem que ter uma alteração da memória. É o que a gente imagina. É o que começa, o principal. Sim. Hoje já se admite que não precisa ser exatamente a memória. Mas que o indivíduo tenha alterações em 2 domínios cognitivos, já se pode iniciar uma pesquisa para a demência, incluindo Alzheimer, que é mais comum. Agora, em relação à memória, o que a gente pode caracterizar como normal esses esquecimentos? Então. Porque nos dias de hoje a gente esquece muita coisa, né? O que é o esquecimento senescente benigno, né? E o que é um déficit cognitivo que poderá evoluir. Certo. Bom, então, o déficit cognitivo leve, que já é uma alteração, é aquele déficit cognitivo que aparece em pessoas que têm um grau de escolaridade bom, né, superior, e começa a ter problemas de esquecimentos, de dar recados, de nomes, tropeça nos nomes e tudo mais. Porém, esses esquecimentos não são suficientes ou suficientemente grandes para interferir no dia a dia dessa pessoa. Ela continua trabalhando bem ou fazendo suas atividades. Esse é o déficit cognitivo leve, que já é uma alteração. O esquecimento normal é esses pequenos esquecimentos que você tem e que acontecem por conta de atribulações, de ansiedade, de depressão. O estresse, tudo isso. Porque, na realidade, a gente ouve as pessoas falando, doutor, esse fulano e tal, ele tem uma memória muito seletiva. Todos nós temos memória seletiva. Nós aprendemos seletando o que queremos entender. Então, a gente tem que esquecer mesmo de coisas que não são importantes, senão a gente não vai gravar, codificar na memória remota o que está de interesse. Certo. Então, a nossa memória é seletiva. Então, esses esquecimentos em que você está tentando lembrar o nome, depois você está tranquila, puxa, lembrei o nome, é fulano de tal. Isso é normal. Bom, fala um pouquinho para a gente, então, se é possível e o que a gente pode fazer para prevenir o Alzheimer e também a família que tem um paciente com Alzheimer, quais os cuidados, né, especiais que essa família tem que ter? Para que esse paciente tenha uma qualidade de vida um pouco melhor, né? Como a gente comentou, os fatores de risco, o principal é a idade. Certo. Né?
Esse não tem jeito, mas aqueles fatores agravantes ou favorecedores, como diabetes, tem que ser bem controlado. As dislipidemias, o problema de alteração de colesterol, triglicéridos, tem que ser bem controlado. O tabagismo tem que ser suprimido. São as, né? as formas de prevenção, né? Estimular o desenvolvimento de atividades cognitivas, atividades mentais, atividade física, a alimentação adequada. Tudo isso um dos ajuda. fatores aí, ainda se discute isso, a chamada dieta do Mediterrâneo, que é rica em cereais, óleo de oliva, carne de peixe. Consumo, até é perigoso a gente falar isso, consumo leve a moderado de álcool pode favorecer, então, uma vida mais saudável e diminuir o risco para a evolução demencial. Olha aí, tudo tem a parte boa também, Tem, né? tem. Bom, e para finalizar, os cuidados especiais que essa família tem que ter, né, com esse paciente? Sim, principalmente na casa, né? Não modificar o ambiente que a pessoa vive. É comum a gente ver a pessoa comentando assim: ah, doutor, mas ele está toda hora, ou ela, toda hora querendo, falando que quer ir para casa, arruma a mala, pega as roupas e quer ir para a casa dele. E embora esteja na casa dele. Mas é que, ao ficar dependente, as pessoas que foram cuidar, ou parentes que mudaram, por exemplo, filha ou filho que vai cuidar do pai ou da mãe, modificam o ambiente. Ele sente que não é mais a casa dele. O ambiente foi modificado. O ambiente físico, a casa, estruturalmente é a mesma, mas o ambiente que ele vê é outro. Então, se continuar preservando aquele ambiente, ele vai se sentir mais feliz que ele está na casa dele. A outra coisa é se cercar de cuidados. São pacientes que começam a ficar dependentes, apresentam quedas frequentes. Então, no banheiro, colocar aquelas manoplas de segurança, não brigar para o horário da refeição, para o horário do banho. Porque é diferente de uma criança. Não deve ser tratado o idoso com demência como se fosse uma criança. A criança, você repreende, ela aprende e ela vai aprender. O idoso, ele não está aprendendo, ao contrário, ele está desaprendendo, ele vai ficar irritado e vai ficar... Ele não vai aprender. Não vai. E vai ficar agressivo, às vezes. Olha, Então, esse é um cuidado e não confrontar, não ir para o confronto. Para nós encerrarmos, como é que essa questão que a gente escuta muito, que a pessoa que tem a doença do Alzheimer, ela lembra de fatos lá de anos atrás e às vezes não lembra de fatos que aconteceram agora, tipo a semana passada, um exemplo? Então, isso é real mesmo? É real. Em fases iniciais, por exemplo, a memória remota está bem preservada, né? Que na realidade nós temos vários tipos de memória. Tem a memória prospectiva, a memória retrospectiva, que é essa aí que começa já a falhar em quem tem Alzheimer, né? A memória semântica, o que é essa prospectiva? Aquela assim, não lembro quando foi que eu casei, onde eu casei e tal. Aí a semântica, a pessoa sabe que é casada, mas não lembra onde foi que casou, com quem casou, mas ela sabe que ela é casada. Certo. Né? E tem a memória operacional, memória working memory, que é aquela que você usa no dia a dia, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E a memória prospectiva, aquela que você tem de dar um recado, programou tal coisa, ou como eu vim aqui hoje, tal dia, tal horário. Certo. Então e aí a doença vai atingindo diferentes momentos dessas memórias. Né? Por isso que acontece, né? Esse tipo de diferença que você citou. Muito obrigada pela sua participação. Eu sei que é meio longe, mas volte mais vezes aqui para gravar conosco, ok? Com certeza voltaremos. Assim que você encontrar um novo tema, estaremos à disposição. Com certeza.